Olá, boa noite. Estamos de volta com o Informe Meio. E as matrículas da Universidade Estadual do Piauí foram remarcadas para amanhã, a partir das 10 horas da manhã. Segundo a nota da instituição, a mudança ocorre devido ao atraso na divulgação de informações do SISU pelo Ministério da Educação. Em outro comunicado, a UESP afirmou que acompanha a situação e que irá manter a comunidade acadêmica informada sobre quaisquer novas atualizações. A universidade também reforçou que os estudantes podem acompanhar os canais oficiais de comunicação, como o site e as redes sociais da instituição. O Ministério da Educação, por sua vez, havia emitido em uma nota ressaltando que sua equipe técnica estavam trabalhando na finalização dos resultados do SISU 2025 e que a divulgação ocorreria ao longo desta segunda-feira. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve viajar para a Rússia no próximo mês de maio para a celebração dos 80 anos da vitória na Segunda Guerra Mundial, que ocorreu naquele mês, em 1945, quando as tropas aliadas tomaram Berlim e os representantes do regime nazista assinaram a rendição. A viagem a Moscou é um convite do presidente russo Vladimir Putin, com quem Lula conversou por telefone na manhã desta segunda-feira. A ocasião marca o fim da guerra na Europa, mas o Japão, aliado da Alemanha, continuou a lutar até 2 de setembro de 1945. Todos os anos, a Rússia celebra a data com paradas militares nas principais cidades. De acordo com a nota do Palácio do Planalto, o presidente brasileiro indicou intenção de comparecer a Moscou. Na conversa de hoje, Lula e Putin trataram sobre outros temas da agenda global e bilateral, entre elas a guerra da Rússia e na Ucrânia. O presidente brasileiro expressou sua preocupação com o cenário internacional e reafirmou o compromisso do Brasil com a promoção da paz. E o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou nesta segunda-feira que, apesar da deportação de brasileiros dos Estados Unidos estar prevista em um tratado assinado entre os dois países, precisa ser feita com respeito e dignidade. Segundo Lewandowski, os brasileiros que chegaram a Manaus na sexta-feira, após terem sido deportados pelo governo norte-americano, estavam em situação dramática e foram submetidos a constrangimentos absolutamente inaceitáveis. Para o ministro, a reação do governo brasileiro ao determinar que fossem retiradas as algemas dos passageiros deportados foi muito sóbria. No último sábado, dia 25, uma aeronave proveniente dos Estados Unidos, trazendo 88 brasileiros, pousou em Manaus após apresentar um problema técnico. Por causa disso, Lewandowski conversou com o presidente Lula, que imediatamente determinou a ida de uma aeronave da Força Aérea Brasileira de Brasília para Manaus, para resolver a situação dos deportados. Lula determinou que as algemas dos brasileiros fossem retiradas e que os brasileiros fossem levados de Manaus para Belo Horizonte. E um grupo de deputados da oposição deve protocolar um pedido de impeachment ao presidente Lula no próximo 1º de fevereiro. O documento recebeu a assinatura de 100 parlamentares. O pedido acusa Lula de crimes de responsabilidade na execução do programa Pé de Meia e ganhou força após decisão recente do Tribunal de Contas da União, que deu aval à medida cautelar que determinou o bloqueio de parte dos recursos destinados ao programa. O documento destaca que o programa criado para incentivar financeiramente estudantes do ensino médio público a finalizar os estudos foi instituído sem previsão orçamentária. Com a adesão dos 100 deputados, Nogueira afirmou que a mobilização continuará para garantir que o pedido de impeachment seja analisado pela Câmara. A decisão de dar prosseguimento à denúncia caberá ao novo presidente da Casa. O deputado Hugo Mota é amplo favorito. E um caso de gripe aviária em humano foi detectado na Inglaterra. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelas autoridades sanitárias britânicas, que disseram que o estado de saúde do paciente é bom e o risco de propagação da doença entre a população é baixo. O caso aconteceu em uma fazenda no centro-oeste da Inglaterra, sobre a qual foram fornecidos poucos detalhes. A Agência de Saúde e Segurança do Reino Unido afirmou que a pessoa esteve em contato próximo e prolongado com muitas aves infectadas e acrescentou que a transmissão do vírus da gripe aviária de aves para seres humanos é rara e ocorreu com pouca frequência no Reino Unido. E você quer ficar por dentro dessas e de outras informações? Então acesse o nosso portal meionews.com e também não deixe de acompanhar toda a nossa programação.